Grande Mentecapto é uma obra do mineiro, grande cronista, romancista, contista brasileiro, Fernando Sabino. Gosto demais dessa literatura mineira de Paulo Mendes Campos, Murilo Mendes, dessa famosa geração de 45, né, como ficou chamada. E Fernando Sabino é um dos seus nomes principais, né? Tem uma série super bacana da Record, que é essa aqui dos anos 80, se não me engano, 80, 90, que republica os principais livros do Fernando Sabino. Foi, como eu disse, um grande escritor. Esse volume que eu tenho em minhas mãos está na 36ª edição. O livro é O Grande Mentecapto, relato das aventuras e desventuras de Viramundo e de suas inenarráveis peregrinações. Conta a história de um personagem, que é o Grande Mentecapto, que nasce no interior de Minas Gerais, meio poeta, meio louco, meio pobre, meio mendigo. O livro começa assim. Capítulo 1. De como Geraldo Viramundo, tendo nascido em Rio Acima, foi parar no seminário de Mariana, depois de virar homem, levado por um padre que um dia passou por lá. O verdadeiro nome de Geraldo Viramundo, embora ele afirmasse ser José Geraldo Pérez da Nóbrega e Silva, era realmente Geraldo Boaventura, e assim está lançado no livro de nascimentos em Rio Acima. Seu pai, um português, tinha vindo para o Brasil em 1890 e poucos, na primeira leva de imigrantes que sucedeu ao decreto de nova política imigratória da República recém-proclamada, e se casou no Rio com uma italiana naquele mesmo ano. Como ele foi acabar morando em Rio Acima, só Deus sabe. Mas o que eu acho legal nesse livro é que a peregrinação, como o próprio Fernando Sabino anuncia na sua introdução, por algumas cidades mineiras tão gostosas, que a gente ama tanto, como Mariana, Ouro Preto, São João del Rei, e Juiz de Fora, e por aí vai. Né? E há um momento... O livro é muito bonito, muito lírico, muito poético, muito bem-humorado, e retrata também o espírito das minas. Né? Tem uma frase, essa é a minha segunda leitura desse livro. Na minha primeira leitura eu destaquei uma frase assim: todos nós somos um pouco viramundos, ou pelo menos trazemos no íntimo uma irrealizada vocação de peregrinos, mas o que nos faz largar um pouso é a procura de outro pouso. Disfarçamos com pretextos soezes a nossa viramunda destinação de nômade a deambular por este mundo de Deus e nos tornamos viajantes, bandeirantes, itinerantes, emigrantes, visitantes, passantes, infantes, militantes ou tratantes. Grandes viramundos são os ciganos, os marinheiros mercantes e os cachorros, também chamados vira-latas. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é uma passagem no capítulo 6, onde ele fala daquilo que eu tenho aqui e que eu gosto muito, que são as estátuas das estátuas de Aleijadinho, né? Dos profetas, os 12 profetas de Aleijadinho. Eu estive em Congonhas do Campo 2 vezes e o impacto foi lindo também. E eu queria ler o seguinte. Página 165, um diálogo entre os profetas de Aleijadinho. Lá estão eles dentro da noite, e agora os 12 vultos escuros, recortados contra um céu embruscado e soturno, adquirem proporções fantásticas, esmagadoras, de gigantes. Daniel, o rosto imberbe sob o barrete hebraico, leão a seus pés, assume uma expressão reflexiva e mística. Oséias tem um semblante perdido num sonho distante. Jonas interroga as alturas. Joel se volta como a dizer: esperem pelo pior. Os olhos oblíquos de Ezequiel observam mordazes. Baruque permanece insensível. Naum, curvado para a frente. Amós, numa postura desgraciosa de quem espera. Abacuque ergue dramaticamente o braço. A barba hirsuta de Isaías lhe dá rigidez ao rosto. Jeremias e Abdias se assemelham e também aguardam para sempre. Alguém os contempla, um por um, plantado no centro do adro, mergulhado na penumbra. O tumulto que lhe vai na alma
atingiu o auge, como ondas gigantescas que se chocam furiosamente contra a pedra, tentando romper os diques. De súbito, numa voz irreconhecível, como que arrancada do fundo de uma caverna, ele grita para os céus, erguendo os braços: Por que me abandonaste? Por algum tempo fica imóvel, os olhos vítreos voltados para o alto, como à espera de uma resposta, e volta a gritar: Acaso sou eu o guardião de meu irmão? Num passo estugado e rígido, comandado pela própria demência, marcha de um para outro dos profetas, detém-se diante de Isaías. Quem é cego, senão o servo do Senhor? Tu que vês tantas coisas, não as observarás? Tu que tens os ouvidos abertos, não ouvirás? Caminhou mais além, sem que a estátua fizesse ouvir a sua voz de pedra. E tu, Abacuque, até quando levantarei a minha voz para ti, padecendo violência, sem que tu me salves? Porque me mostraste a iniquidade, reduzindo-me a ver diante de mim somente a opressão e a violência. Voltou-se e avançou impetuosamente pelo adro. E tu também, Jeremias, em minhas entranhas sinto a dor. Os afetos do meu coração perturbaram-se dentro de mim. Um raio cortou o céu, iluminando por um segundo os solenes vultos de pedra que cercavam Viramundo, e o trovão rolou pela noite. Pingos d'água tombavam, misturando-se ao sal de suas lágrimas a escorrer pelo rosto. Depois, a chuva se despenhou forte, poderosa, arrasadora, sem que ele se importasse. Quando amainou, ainda estava ali, de pé, desafiando as potestades do céu do fundo da noite em que mergulhara. E a noite se foi. A aurora conseguiu romper as nuvens com seus dedos cor-de-rosa para encontrá-lo prostrado na soleira da igreja, finalmente adormecido, as costas apoiadas no umbral de pedra, em cujo beiral, sobre sua cabeça, depois de riscar o ar batendo as asas, uma pomba branca veio pousar. Lindo, 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 linda passagem do livro de Fernando Sabino, muito poética, muito lírica, do momento em que Viramundo, né, o grande mentecapto, se depara com as estátuas dos 12 profetas do Aleijadinho em Congonhas do Campo e lá os questiona, e lá tem um diálogo ainda que mudo com cada um dos profetas e desafia a Deus e sobe a sua voz de pedra, como ele diz, como diz o Fernando Sabino, para Deus e pergunta: por que me abandonaste? É uma passagem das mais bonitas da literatura brasileira, eu tenho certeza. É isso aí, vale a pena ler Fernando Sabino, grande mentecapto, acho que vocês vão gostar muito. Eu li pela segunda vez, li pela primeira, guardei, li agora pela segunda, e agora é hora de fazer o livro seguir o seu rumo, ou seja, vai ganhar outras paragens e outros leitores por aí. Um abraço a todos e bom feriado de Corpus Christi.